Eu posso falar um monte de coisa sobre o Kleber, mas certamente a coisa mais impactante é que o Kleber é o primeiro a ter um propósito observacional, né, com PI aprovado na história da UFC. Olha aí. O propósito observacional, para quem tem uma certa experiência como eu, sabe que não é fácil. E o cara fazer pela primeira vez e ganhar um propósito não é brincadeira não. Tá? Um propósito lá no observatório do OPD, tá? Do LNA, e ele vai trazer um pouco aqui da experiência que ele teve, né? Já é um astrônomo, né? Agora, Kleber é oficialmente um astrônomo, porque astrônomo é aquele que tem experiência observacional, tá? Não é aquele que pega o telescópio e faz o que for, não. Tem que ter experiência profissional para se tornar um astrônomo, tá? Então, Kleber, cara, é contigo, cara. Manda abraço aí, meu. Gente, boa tarde, obrigado pela presença. Palavras bem carinhosas aí do professor. Mas eu faço questão de apontar meu nome mais que isso aqui, onde isso aqui, na verdade, acho que é a parte principal, além desse nome aqui. Esse atial engloba o Daniel, claro, a Sara e o Thiago. Sem colaboração, sem nenhum tipo de interação com o grupo, nada disso seria possível, né? Então, o mérito não é só meu, de forma alguma, dessas coisas que eu vou mostrar para vocês. Tá lá. Bom, o que é que eu vou mostrar? Vou mostrar primeiro a introdução do que é que eu estou fazendo, né? O que é que eu venho fazendo desde a minha IC, que é essencialmente um método específico, né? Hoje eu já estou trabalhando com outros métodos, mas o método principal que eu venho trabalhando ao longo dos anos é um método de detecção de exoplanetas chamado trânsito planetário. O entendimento dele é muito simples, na verdade. Você está observando a estrela, vamos supor que esse aqui é o telescópio, né? Então, o planeta ele vai passar entre a estrela e o telescópio, o observador, né? E quando o planeta passa na frente dessa estrela, você vai ter uma queda no fluxo observado. E aí, com essa queda e dentre vários outros parâmetros astrofísicos que a gente pode estimar o raio desse planeta, pode estimar período orbital e tudo mais. Mas é o seguinte, esse aqui é o campo de visão de um dos telescópios que eu venho trabalhando, que é o Kepler, né? É um telescópio aposentado, mas ainda assim a gente consegue fazer muita ciência com ele. E, bom, dado todo esse campo de visão, o que é que a gente vai focar? A gente vai selecionar uma área bem diminuta, gerar um outro campo, né? E pegar pixels assim de uma forma muito grosseira, como é isso aqui. E aí o que a gente faz? A gente estuda a variação desses pixels, né? Esses pixels já representam o fluxo que estão incidindo no telescópio. Fluxo de luz que está sendo incidido no telescópio. E aí a gente tira fotos, né, de forma bem grosseira e frame a frame a gente vai vendo lá a evolução temporal desse perfil de luz aqui, tá? Mas essencialmente é isso, né? A cada frame que passa a gente vai gerando um ponto nessa curva aqui, a gente faz um negócio aqui que essencialmente é uma soma de uma máscara que a gente seleciona nesses pixels e vai somando, vai gerando essas curvas, eu não vou entrar em detalhes. E a gente tem curvas que demoram anos, né? Essa aqui é uma curva da missão Kepler, que a missão Kepler tem cerca de 4 anos de operação, tá? Então a gente, ao longo do tempo aqui, a gente vai analisando essa curva. E uma coisa muito importante que tem nessas curvas são essas quedas aqui periódicas que a gente vai observando. Essas quedas a gente pode fazer vários estudos a respeito, empregar várias ferramentas estatísticas para a gente fazer uma inferência a respeito do período dessas quedas, de quantas quedas diferentes tem aqui, que a gente vê uma bem mais acentuada, outra bem menos, e a gente pode dobrar essa curva em fase e fazer um modelo disso aqui. Quando a gente faz um modelo, a gente pode fazer essas inferências astrofísicas que a gente quer fazer, né? A gente quer ter nossos parâmetros astrofísicos. Ao longo do meu IC e do meu mestrado,
eu vinha focando muito exclusivamente no estudo dessas curvas de luz via machine learning e inteligência artificial. Também não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, mas já vai ficar claro por que eu estou falando isso. Isso aqui são alguns das redes, dos modelos que eu estava usando. E é uma coisa engraçada, porque eu entrei no doutorado com um objetivo muito específico, era me desvincular um pouco desse negócio de trabalhar só com machine learning, porque o negócio não é astrofísica, ela não é ciência de dados. Isso foi uma frase que é a minha filosofia no doutorado. E é uma coisa que eu falo muito para quem está trabalhando comigo, direto e indiretamente. Falo para os meninos, da linha específica. Não é porque você sabe programar que você vai saber fazer astrofísica. Então, tem que ter um discernimento em relação a essas coisas. E até então eu vinha focando em programação e matemática. Mas aí, eu vou contar agora uma história que começa em 2022, eu acho. Que é quando a gente estava fazendo a cadeira de Astrofísica Observacional com o Daniel. E aí, dentre várias coisas que a gente discutia nessa cadeira, a gente estava falando como trabalho final, fazer um proposal, uma proposta para um observatório fictício ou real, para a gente observar um caso científico, seja um caso científico fictício ou real também. E aí, o que foi que a gente fez, né? Com esse método de trânsito, que já era uma coisa muito recorrente para mim, a gente começou a olhar dados desse camarada aqui. Esse cara aqui é o telescópio TESS, que foi o sucessor do telescópio Kepler, né? A missão dele é fundamentalmente diferente, no sentido de que ele está olhando uma quantidade absurda de estrelas nesse campo de visão que ele está varrendo aqui, né, ao longo dos anos. E cada linhazinha dessa assim é um setor. Esse setor, cada intervalo entre um setor e outro é uma coisa de um mês, de 27 dias, entendeu? Então, com isso a gente pode estudar planetas com períodos orbitais curtos, né? E, estudar várias coisas que a gente tem interesse, né? Tem zona de habitabilidade, tem a própria detecção de exoplanetas, tem muitas outras coisas da astrofísica que estão além da parte de exoplanetas. Em tese, ele está em operação desde 2018, né? Esse aqui é uma representação verdadeira, real de um setor do TESS. E, essa aqui, na verdade, é uma foto muito especial, uma imagem muito especial, porque é a primeira luz do TESS. E ali na data, né? Essa primeira luz foi feita no dia 7 de agosto de 2018. Ou seja, ontem fez aniversário essa foto aí. Então é bem interessante. Mas por que disso, né? Com os dados, mostrando aqui mais o setor, vou pular um pouquinho. Mas aqui tem toda a configuração de setores. Existem setores que têm um overlap, né? No sentido de que você pode observar a mesma região do céu ao longo de mais dias do que no setor normal. Deixa eu passar logo. E uma coisa que, isso aqui já é meio que uma parte mais para frente do negócio, mas uma coisa que a gente precisa se preocupar, especialmente agora, nessa vertente de astrofísica observacional, é a questão de instrumentação dos objetos que a gente está usando para medir as coisas, né? Aqui a gente tem toda a configuração óptica e eletrônica do telescópio TESS. Chega um momento em que se a gente quisesse aprofundar em astrofísica observacional, a gente precisa saber disso aqui de uma forma mais íntima, né? Uma forma mais profunda. E aqui, isso aqui é uma das coisas mais importantes, que é o seguinte: esse telescópio ele tem 4 câmeras. No caso desse telescópio, ele tem 4 câmeras idênticas, e essas câmeras cobrem um espectro eletromagnético que vai de 600 a 1000 nanômetros, né? Então a gente está falando de observações que estão ocorrendo mais no infravermelho, porque fica mais fácil de fazer isso, de fazer essas verificações de poeira no espaço e tudo mais. Então, voltando para a cadeira, a gente pegou um caso real de uma das curvas de luz que a gente viu desse telescópio.
Só que essa curva de luz é assim, né? Diferente da curva de luz que eu mostrei para vocês anteriormente, essa curva ela tem um gap muito extenso entre esses dados e esses aqui. Essas linhas azuis são linhas que separam os setores que eu mostrei para vocês, né? Esse aqui é o quarto, quinto e sexto, ali é o 31 e 32, se eu não me engano. E aí o que a gente faz? Apesar de... O que chamou a atenção foi essa queda aqui, que se repetiu depois de 719 dias que a gente fez com o estudo. E a gente fez esse estudo com base nisso aqui. Aproximadamente 719 dias é um intervalo entre essa queda e essa. Mas aí é que está o lance. O caso científico aqui é o seguinte. Esse período que a gente calculou tem 719, mas pode ter mais quedas aqui dentro desse gap. Certo? Então, ficou o questionamento. O nosso propósito fictício é tentar medir múltiplos ou submúltiplos desse período que a gente encontrou para fazer uma verificação de se isso aqui, essa queda é dada por um planeta e se é dada por um planeta, quais são as propriedades desse planeta. Mas esse projeto ficou engavetado. Isso foi em 2022, eu estava no mestrado, e aí quem estava trabalhando nesse grupo específico, que é a atividade foi feita em grupos, era eu e o Thiago Assad, na cadeira do Daniel. Esse projeto ficou engavetado desde 2022 até 2024. Então isso aí entra numa questão que é o que o Cléo falou, né? A ciência leva tempo e você precisa de paciência, os meninos falaram. E a gente foi trabalhando e tudo mais. Aqui é o trânsito que a gente estava vendo, né? E tudo mais, e tentando estabelecer parâmetros. Esse gráfico é importante porque aqui a gente conseguiu calcular qual foi a queda percentual em relação ao fluxo geral aqui, né? Então a gente tem uma queda que a gente pode e deve usar para conseguir fazer uma estimativa do que a gente precisa de instrumentação quando a gente for fazer uma eventual observação. E aí a gente saiu definindo vários parâmetros. Aí, aqui são modelos que podem ou não podem acontecer, né? Todos esses modelos em verde são os que podem acontecer, os em vermelho eles não podem acontecer porque a gente já tem um overlap de dados, mas aqui do meio a gente ainda tem um caso possível e tudo mais, e o nosso propósito então era tentar estudar todos esses casos aí, certo? Aqui são os setores de forma mais individual, mas deixa eu ver se pronto. Um caso muito específico onde os gaps eles aqui é um zoom em cada região daquela, certo? Então, em casos muito específicos, a gente poderia sim observar os gaps. Aqui essa série temporal foi gerada de uma observação assim. Isso aqui são dados que estão sendo coletados em tempo real. Aqui é o tempo passando. A gente não está vendo nada, né? Mas aqui ele já está em 2150, né? Já está bem por aqui, então a priori já teria acontecido esse trânsito. Assim, mais no final do vídeo tem algumas variações aqui, mas no olho a gente não consegue ver. Olha, a gente não consegue ver muita coisa, né? Mas, enfim, isso aqui é só para ilustrar. Então chegou, depois de 2 anos, a reunião anual da SAB, né, que a gente foi em outubro do ano passado. E lá meio que um mundo de possibilidades começou a se mostrar, né? Que a gente, nossa primeira comitiva, a SAB, um número pequeno de pessoas comparado à quantidade de gente que vai esse ano, né? Mas essencialmente estávamos lá representando a UFC, em geral, na área de astrofísica. E os trabalhos eles foram muito bem recebidos lá. O pessoal tem vários relatos para falar aqui, mas enfim. O que eu quero mostrar dessa reunião anual, foram 2 trabalhos muito específicos que eu posso dizer sem nenhuma sombra de dúvidas que mudaram a minha carreira. Esse trabalho, apresentado pela Cláudia Rodrigues, falando de um negócio que eu não sabia nem o que era esse Spark 4, né? Que é um instrumento que fica acoplado dentro de um telescópio que por um acaso é o maior telescópio do Brasil. E aí, essa palestra me chamou muita atenção. E junto com essa palestra, houve uma outra palestra também do Éder Martioli,
que é falando do pipeline desse Spark 4. Eu já, com a minha veia mais de computação, de programação, quando eu vejo essa palavra eu já fico, vamos lá. E aí, nessa palestra ficou muito claro que qual o potencial desse instrumento para as coisas que eu quero. Isso aqui é uma representação do telescópio, né? Aqui de fora, aqui de dentro. Esse instrumento que está, depois eu vou mostrar para vocês melhor, uma foto melhor, mas essas 4 caixinhas aqui tem uma linha atrás, são os módulos dessa Spark 4, né? Que é um instrumento que faz a medição de uma mesma área do céu em 4 canais diferentes. E aqui é um exemplo de uma queda no trânsito, né? Que por um acaso é o caso científico que eu mais trabalhei até então na minha carreira, né? de estudante. E aí eu fiquei, opa, eu tenho um caso e agora eu tenho um instrumento. Então, por que a gente não submete, né? E então a gente fez essa submissão. Foi um trabalho absurdamente desgraçado, a gente virando noite, eu, Sara, Thiago, Daniel, escrevendo proposal. A gente tinha um forte muito bom na parte científica, mas na parte instrumental a gente foi um desastre. E isso não foi passado em branco. Na hora que a gente escreveu o proposal e a gente recebeu o resultado, isso foi apontado, né? Mas então, o que foi que aconteceu? O projeto que estava na gaveta, eu abri a gaveta, tirei a poeira, voltei para estudar, para pegar todos os detalhes e eu complementei a análise, né? Com base nesse meu modelo, eu pude então estabelecer previsões, probabilidades de previsões para várias datas. A gente saiu de 2020 até 2026. Então fiz todas as projeções, todos os cálculos de trânsito que poderiam acontecer, considerando a posição do telescópio, considerando o trânsito que pode acontecer nessa estrela-alvo e tudo mais. E, bom, esse aqui é um caso que foi... Esses aqui que representam 100% de probabilidade são os casos em que a gente tem um múltiplo inteiro daquele período de 719 dias. Esse período de 719 dias, eu acho que aconteceu em 2022, que esse aqui é o real, aquele último. Então esse aqui foi o que aconteceu em outubro de 2024, que a gente não pegou porque o proposal, a gente estava escrevendo o proposal nessa época aqui para submeter para vir para essa região aqui no começo de 2025. Então a gente só poderia pegar probabilidades relativamente baixas, né? E foi o que a gente fez. Ainda assim, não sendo uma probabilidade tão boa, mas a gente fez ainda assim. Porque esses casos aqui de probabilidade 100%, beleza, eles são 100%, a gente vai ver o trânsito, mas eles não vão agregar muita coisa pra gente, porque a gente quer ver qual é o período mínimo. Esse aqui já é o período máximo que ele tem. A gente quer restringir ainda mais esse negócio. Então pronto, a gente escreveu isso tudo, toma em página de justificativo e tudo mais, tal. Escrevemos e terminou a versão final em 31 de outubro de 2024. Coisa de 2 meses depois a gente recebeu a resposta e deu certo. Pronto. E agora? Deu certo. A gente feliz, mas depois é aquele negócio. Deu certo. E deu certo, né? Como é que pá? Porque, tipo assim, você vai agora, você ganhou 3 noites no maior telescópio do país. Você sabe operar um telescópio desse porte? Não sabe. Ninguém sabe. E aí a gente começou a se preocupar com isso, né? Questões técnicas dos telescópios e tudo mais. E aí o que foi que aconteceu? A gente teve que estudar vários e vários e vários manuais de telescópio, de instrumentação e tudo. Aí aqui a gente lá, essa foto eu gosto de dizer que ela é um símbolo de um sonho particular que cada pessoa nessa foto tinha. É uma foto muito emblemática pra gente. E deu pra ver que com base em tudo que a gente teve que passar pra chegar onde a gente chegou, a gente conseguiu materializar isso num momento. E, bom, a gente aproveitou, né? Esse aqui é um complexo de telescópios. Aqui a gente, dentro do telescópio, fazendo todas as operações, fazendo as medidas. Aqui a gente vê a nossa estrelinha.
consultando o clima, fazendo várias operações e tudo é mecânico. Não tinha mais aquele romantismo de você botar o olho e apontar um telescópio. Tudo isso aqui a gente já tinha que ter feito todo um estudo e nem com todo o tempo do mundo a gente ia saber fazer isso aqui só. Né? Por mais que a gente tivesse estudado toda a instrumentação, todos os detalhes técnicos, a gente teve que ser acompanhado por pessoas lá do LMA, né? Laboratório Nacional de Astrofísica, que estavam dando todo o suporte também. Então a gente é muito grato a essa galera. Né? E aí, o que foi que aconteceu? Aqui vai mais para as instrumentações. Esse aqui é um detalhe, um desenho técnico da instrumentação do telescópio. Tem toda a parte ótica e aqui os módulos da Spark que a gente estava usando. Não vou entrar em muitos detalhes. Mas, essencialmente, esse aqui é o caminho óptico simplificado dos 4 canais. Nesse caso aqui, cada canal não é igual ao TESS. O TESS são 4 câmeras idênticas. Aqui a gente tinha 4 câmeras, cada uma sendo responsável por uma banda do espectro eletromagnético. Né? Existem várias vantagens de fazer isso para vários estudos. Né? Tem Spark, módulo que fica embaixo do telescópio da Spark. E, enfim, várias coisas óticas, vários caminhos e tudo mais. A gente teve a oportunidade de visitar todas essas coisas, tanto de termos... isso aqui é a tela mais importante lá do negócio. Né? Mas, enfim, nesse complexo de telescópios, a gente teve a oportunidade de visitar vários outros telescópios que tinha lá. Não tinha só esse grandão, tinha vários outros menores e tudo mais. E a gente visitou cada um deles e foi uma experiência bem legal, porque a gente viu a possibilidade que a gente tinha também além desse telescópio grande, né? A gente dá para fazer muita ciência com todos os outros telescópios que tinha lá, né? Essa aqui é a resposta espectral das 4 câmeras, né? Dos 4 canais que a gente chama. E aí, com base nisso, a gente pode pensar em vários experimentos diferentes, né? Que é uma comparação que eu faço com o do TESS. Eles pegam aqui nessa parte de 600 a 900, mais ou menos, eles têm uma boa concordância, eles pegam coisas, então as medidas são complementares, né? A gente não vai perder muita generalidade em termos das coisas que a gente está fazendo. E aí, um dos programas mais importantes para a gente fazer o cálculo, né, é um programa chamado Aladdin. A gente usa o campo de visão simulado do telescópio lá da Spark para fazer isso aqui. E essa aqui é a estrela que a gente tinha como aula. Né? Isso aqui é uma janela de campo de visão de um telescópio auxiliar. Que ele é um telescópio que auxiliou a gente bastante na guiagem. Quando a gente faz um apontamento, a gente tem que ficar sempre, constantemente, corrigindo a posição do telescópio. O professor Leomar sabe muito bem disso, né? A gente tem que fazer isso na mão, quando a gente tem um orçamento baixo, mas quando um orçamento um pouquinho melhor, já tem telescópios comuns mesmo, que fazem essa autoguiagem. E aqui não é diferente, né? Aqui a gente tem uma autoguiagem, só que de alto porte. E aí a gente seleciona uma estrela de referência, a gente seleciona essa aqui, e pronto. A gente está olhando essa aqui, mas a gente está de olho nessa aqui também, mas essa aqui é só para manter o posicionamento do telescópio. E aí a gente foi e apontou o telescópio para ela. Né? Isso aqui é a imagem, eu fiz um gifzinho dos canais aqui que a gente tem. Essas bolinhas já são as bolinhas do pipeline lá do Éder, esse pipeline é um pipeline público, né? Específico para Spark. E aqui a gente não está vendo muita coisa, como o mesmo caso lá do TESS, né? Eu mostrei para vocês o campo de visão real, e aí a gente tem que fazer várias e várias análises estatísticas em cima disso aqui para a gente tirar um negócio que a gente chama de técnicas de fotometria diferencial. Fotometria diferencial é o seguinte, a gente tem uma estrela aqui, várias estrelinhas no campo de visão. Essa imagem não está muito boa porque tem poucas estrelas. Mas a gente pega essa aqui que a gente tem como alvo e compara com o brilho das outras. E aí a gente faz uma fotometria diferencial no sentido de comparar esse brilho com esse aqui e a gente tira um brilho normalizado, que é o que a gente quer estudar. Então a gente aqui está vendo uma variação de magnitude dessa estrela em função do tempo.
que são os 4 canais, depois de todas as fotos que a gente fez. A gente fez um stack dessas fotos, um termo técnico para fazer isso aí. Quem não brinca com astrofísica, astrofotografia já tem uma noção disso tô empilhando, né? Então o stack dos 4 canais aqui, e esse aqui no centro é a nossa estrela alvo, né? Essa aqui é do dia 20 de abril desse ano. Pronto. Essa aqui foi outra imagem que a gente fez, né? Por conta de turbulências na atmosfera, ela ficou um pouco emborrada. O pipeline também fez essas linhas ficassem um pouco curvadas aqui, mas não tem problema. Mas aqui já era outro alvo que a gente estava estudando para outro propósito. Mas aqui é uma imagem mais bonitinha no sentido de que tem mais estrelas, né? Enfim, esse aqui foi no dia 4 de março de 2015. Bom, o que foi que a gente descobriu? A gente descobriu que nessas noites de observação, na noite do dia 20, não tinha trânsito. Isso é um sinal, isso é um dado ruim? Não, isso é um dado maravilhoso na verdade. Apesar de a gente não ter visto trânsito, a gente restringiu o modelo e a gente consegue dizer agora com certeza que de todos os possíveis submúltiplos que a gente tem naquela curva de luz, um deles a gente já descarta, um ou dois deles a gente já descarta. Então fica mais fácil a priori quando a gente for fazer outras observações, para que a gente possa, então, beleza, eu tenho meu modelo, tem X períodos possíveis, só que aí a gente testa agora X menos 2, entendeu? E aí a gente vai ficando, restringindo essa busca até a gente encontrar um período específico que mostra que aquilo ali é uma queda de alguma coisa. Aí resta saber se resta confirmar se é uma queda ocasionada por um planeta. Eu ia procurar uma foto minha para colocar aqui, mas então o chat tinha que botar um negócio aqui. Mas uma coisa que eu estava falando até no almoço, né? Uma coisa que começa normalmente quando a gente é criança e vira um sonho, até um chamado para fazer alguma área científica, mas não precisa nem ser física especificamente. Mas é interessante, nostálgico, filosófico e tudo mais. Saber que a gente é capaz de sair daqui e chegar aqui de alguma maneira, né? Existem perspectivas, não só nesse telescópio, né? Mas esses 3 telescópios são os telescópios que o Laboratório Nacional de Astrofísica tem acesso. Certo? Esse aqui é completamente nosso, completamente brasileiro. Esses dois têm uma participação, o Brasil tem uma participação muito ativa neles, né? Esse aqui a gente visitou, então, ok. Essa foto aqui é a foto de um simpósio que eu fui também nesse ano, a respeito de detalhes técnicos sobre o telescópio SOAR. É um telescópio que está localizado lá no Chile. A gente foi, mas aí ganhamos uma chiquinha bem bonitinha. E, enfim, não fizemos nenhuma observação, mas a gente já está olhando coisas a respeito dele, casos científicos a respeito dele, para mandar para lá. Um dos casos é o caso da Bárbara, que ela vai falar do caso científico dela todo. E aí, se tudo der certo, a gente pode fazer uma parceria para tomar uma frente e levar o projeto dela para ter detalhes observacionais também, além de observações feitas com telescópios espaciais. E aí já fica um negócio bem mais restrito, né? Mais direcionado para o objetivo da tese dela. O Gemini é um telescópio também que a gente mira fazer algum tipo de trabalho, mas a gente ainda não tem nada pensado para ele. A gente pensou em levar esse caso científico para o Gemini. Tem um Maron-X, um módulo Maron-X, que é um módulo muito específico para fazer várias coisas que o Daniel já está inserido, no caso do MIRPS e tudo mais. Mas enfim, essa foto também é muito emblemática, apesar de não ser nada de observação extraordinária, mas aqui a gente está cercado com as maiores autoridades de astrofísica do Brasil e do mundo. Esse cara aqui é uma lenda fora do Brasil também. Enfim, muita gente legal aqui. E é sempre muito bom também, além de você tirar a foto com o telescópio, tirar a foto com as pessoas que estão tomando frente dessas linhas aí, né? E, bom, espero que a gente consiga essas colaborações e obrigado. Amém.
Primeiro, agradecer aí pela palestra. E eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu já queria me desculpar porque ela não é especificamente sobre o seu trabalho, é mais sobre o método de trânsito em si. Você pode voltar só naquele... Acho que era o terceiro, era 4 slides que você mostra um gifzinho? Tá. Deixa eu me achar aqui. Tá. Esse aqui? Não, pode ser esse, pode ser. Esse? Não, pode ser. Tá. É porque o que acontece? Geralmente, eu estou engatinhando agora também, fazendo trabalho utilizando o método de trânsito, é a minha primeira pesquisa sobre isso agora. E, na medida que eu vou estudando, né, o que eu percebo é que duas ferramentas são extremamente utilizadas. Uma é o RectCurve e a outra é o AstroPy. Né? O problema é que essas duas ferramentas são do Python, né? E eu programo, infelizmente, eu aprendi a programar em MATLAB. E para o MATLAB, né, eu não encontrei nenhuma ferramenta que seja, pelo menos, similar, né? Pelo menos não que seja pública. Né? Aí o que acontece? O meu trabalho, eu utilizo o método de trânsito, e o que eu percebo estudando é que o pessoal que não usa o BLS, né, para tentar estimar os períodos, usa alguma técnica de rede neural. Né? Certo. Que são duas coisas que, pelo menos na minha realidade de licenciatura, está um pouco longe de eu ter dedicação para essa especificamente. Então, o que eu fiz para determinar, né, por exemplo, o período, que foi o que o meu trabalho se delimita a fazer, foi usar pura e simples estatística. Né? Eu fiz uma aproximação bem grosseira para poder... Né, eu assumi que a distribuição das curvas de luz segue uma normal, que é para eu poder fazer aqueles cortes, né, tipo assim, o que for outlier tá a média mais 2 dígitos padrão, o que for trânsito vai estar, enfim, média menos padrão. Aí qual que é realmente a minha pergunta? Uma coisa que eu observo que o pessoal faz bastante na hora de determinar o período, né, principalmente nessa figura do BLS, que você mostrasse, é fazer esse diagrama de fase. Pronto. E né, eu não encontrei nenhum trabalho que realmente ensinasse a fazer desculpa o termo, esse troço. Né? Então a única maneira que eu realmente achei de encontrar os mínimos, né, da função, sem precisar fazer nenhuma aproximação, foi essa que eu falei anteriormente. Aí a minha pergunta é exatamente como que esse gráfico de fase é gerado. Eu podia ter começado a pergunta com isso, mas eu tenho que Não, tranquilo. É o seguinte, existem vários caminhos para chegar em Roma, né? E aqui é o seguinte, cada método, não existe só BLS. Os mais conhecidos são esses longos caras e do BLS. O que em essência eles fazem? Tem um gráfico que fica melhor isso aqui. Tá aqui uma queda, né? E tá ali outra queda. Vamos supor que você tivesse tudo preenchido e de fato forem só essas duas quedas aqui. Sim. Nesse caso, o que a gente faz? A gente precisa de um jeito de calcular qual o período, onde é que aconteceu essa queda, onde é que aconteceu a próxima queda e calcular a distância temporal entre elas. Tá? Como é que a gente faz isso? É um sinal periódico, né? E aí, tipo, quando a gente está fazendo, trabalhando com sinais periódicos, a gente pode fazer uma espécie de transformação para sair do regime de tempo para ir para o regime de frequência. Isso a gente pode ver da forma mais básica como uma transformação de Fourier. É um exemplo mais direto, mais básico, com base nas coisas que a gente estuda na universidade normalmente, né? Pelo menos uma cadeira de física matemática. Então, quando você faz uma transformação de Fourier, você vai sair de um regime de tempo para um de frequência e você vai ver um pico em uma frequência específica onde alguma coisa está acontecendo. E aí o seu trabalho, nesse caso, é filtrar quais desses picos você tem interesse em estudar, quais são os que têm representação física. E aí, beleza. Nesse caso, aconteceu bem por aqui, 709. Aí o que eu faço? 709. Volto para a minha curva. Eu sei que daqui para cá são 709. Isso aqui a gente poderia fazer na mão, né? Só que a gente, às vezes, está procurando um negócio tão dentro do ruído que aqui é fácil fazer no olho, mas no outro caso talvez não seja. Pois é, os casos que eu estou estudando de fazer exatamente. Aí o que acontece? Beleza, a gente pegou um 709. Então daqui até mais ou menos a metade dessa curva, eu vou ter, vamos supor, daqui a estrela o planeta bem aqui. Então é bem aqui, né? Quando o planeta está bem aqui atrás, a curva é mais ou menos aqui. Quando ele sai daqui de trás e volta para cá, tem outra queda. Então o que a gente faz? A gente pega esse intervalo daqui para cá e daqui até aqui também. E aí a gente pega
corta a curva desse jeito, sempre com o mesmo intervalo temporal. E o que a gente faz? É literalmente isso, a gente pega esse cara e bota em cima desse, pega esse e bota em cima desse, pega tudo e bota em cima um do outro. E a gente faz um diagrama de fase daquele lá. Quando você dá só um zoom numa curva de luz daquela, você vê poucos pontos, mas a gente faz esse dobramento em fase, a gente pode dobrar, isso é que eu estou tentando falar. Esse dobramento em fase é o que é responsável por gerar tantos pontos num gráfico desse. Entendeu? Então, essencialmente é isso. Eles pegam uma ferramenta de estatística que calcule frequências, vê qual é a frequência, e depois pega essa frequência, o período, o instante no tempo relativo a essa frequência que tu achou, e sai dobrando a curva em fase dessa forma. Entendeu? Daqui para cá tu vai pegar até a metade, daqui para cá tu vai pegar até a metade, vai empilhando um em cima da outra e vai gerar uma curva dessa. Essencialmente é isso. Entendeu? Obrigado. Aí depois, se você tiver mais dúvidas, você pode me contatar que eu mostro mais coisas e tal. Mas Eu conheço uma pergunta, não é de matemática não, mas é mais emocional. Eu quero saber o que o seu coração sentiu quando o sinal da estrela desapareceu e a culpa entregou. O mesmo que tu sentiu. Meu amigo, teve um momento. Deixa eu ver se eu consigo botar o vídeo. Eu vou deixar o vídeo rodando, mas esse negócio acontece bem difícil. Teve um momento na noite, na primeira noite de observação que a gente foi, né? Que o sinal da estrela só sumiu. Tipo, isso aqui a gente vê nesse programa, não necessariamente essa interface, a gente faz o monitoramento do sinal da estrela, esse em outros programas e tudo mais, a gente faz o monitoramento da estrela e aí, beleza, ela fica normalmente assim e tudo mais, né? Só que teve um momento na noite em que, tipo, a gente está fazendo observação terrestre, né? Então pode passar nuvem, pode passar algum tipo de algum obstáculo no meio dessa estrela para a gente perder esse sinal. Como é um telescópio equatorial, ele vai fazendo a correção com base no movimento da Terra, e aí chega um momento que ele está tão curvado que a cúpula como um todo tem que se ajustar para seguir esse movimento. Só que não foi isso que aconteceu. A cúpula emperrou e a gente perdeu o sinal e pronto, o que está acontecendo? Passando a nuvem desgraçada, a gente perdeu, queimando o negócio, mas aí foi o que aconteceu, né? A gente estava tendo assistência e o cara já experiente disse, não, vê se a cúpula está alinhada com o telescópio para ver se não é esse problema. E, de fato, era exatamente esse problema. Então, macaco velho tem toda a área e todo canto. Né? E foi um alívio e a gente conseguiu corrigir essa cúpula e tudo mais. Eu não sei se a gente vai... Ó, já está começando a ficar mais esticada, tá vendo? Mas aí o sinal já está começando a oscilar, aí já está começando a aparecer um negócio. E, enfim, foi acontecendo isso aí e a gente realmente foi ficando muito preocupado, sem saber de nada que estava acontecendo. Mas, essencialmente foi isso. Tá aqui, tá pra ajeitar. Então que ainda foi com emoção, né? Foi com muita emoção. Eu não sei se eu vou conseguir mexer. As outras ali já subiram, perdeu o sinal, tá aí. Então essa desgraça aconteceu, meu chapa. Pronto, um equipamento de sei lá quantos milhões de dólares a gente queimou, papou por futuro. Aí voltou tudo normal, Depois do coração separado umas 3 vezes, né? Tem essas emoções no negócio lá. Aí, foi isso. Já pensou logo assim, logo na minha vez. Na minha vez. Mais dúvidas? E aí? Qual o tempo que, nas medidas anteriores, qual o tempo que deveria desaparecer o sinal da estrela? Não deveria desaparecer de jeito nenhum. Não, se vocês vissem, não desaparecer, diminuir, né? Pronto. O negócio é o seguinte. Quando a gente vai para uma curva dessa aqui, por exemplo, tem essa queda, mas essa queda, por exemplo, quando a gente faz isso aqui é um negócio que eu ia falar para vocês, é uma introdução histórica sobre Julian Day, né, o dia juliano e tudo mais. Mas essencialmente quando a gente conversa aqui para data normal, o intervalo de tempo daqui para cá é de 5 horas mais ou menos. Então a gente tem
para observar esse trânsito, a gente precisaria passar 5 horas observando a estrela, considerando que fosse o momento do trânsito. E aí, tipo, o clima não ajuda, tem umidade, e, tipo, em cima de uma serra úmida, muito úmida. É mesmo. E aí a gente tem que ter todo um cuidado com a umidade, com orvalho, para não danificar os instrumentos, porque a cúpula fica aberta e se danificar os instrumentos a gente se ferra todinho. E Hoje eu aí, não durmo direito, quando eu vejo alguma coisa de leaf, fico me tremendo já. exatamente. Então, teve aquela emoção da cúpula, mas ao longo da noite foram várias emoções acompanhando uma telinha de umidade. A gente torcendo para essa ficha descer e a umidade de 98%. E a gente segura aí que dá certo. Chegar a 100%. Aí tá certo. Ali o Thiago, ele só ali olhando pra você. Mas, Não, mas foi a pergunta dele a aí. pergunta é essa. Então, para a gente observar esse trânsito, a gente precisaria de 5 horas, mas a gente precisa de medidas a mais para saber, de uma fotometria diferencial, para saber estabelecer o padrão aqui desse nível. A gente precisa ter um padrão, uma base de referência para saber o que está caindo e o que está descendo, entendeu? Então a gente precisa de pelo menos umas 7 horas de observação. Só que 7 horas já é um pedido demais para aquele lugar naquela época do ano. Mas com as medidas que a gente vai conseguir descartar com toda a segurança vários modelos que a gente estava propondo e aprimorar o nosso modelo geral. Entendeu? É porque eu ia perguntar se tipo, tinha alguma incerteza no modelo que vocês usaram para prever. Por exemplo, pode ser que se não tiver tanta certeza, vocês só chegaram um dia antes do dia depois. Né? Pronto, essa é uma pergunta muito boa. Porque é o seguinte, isso a gente precisa fazer várias medidas de correção de acordo com o telescópio espacial e converter para a nossa divisada aqui na Terra. Como eu mostrei para vocês, o TESS, né, ele é um telescópio que ele é um telescópio espacial, mas em termos de órbita, ele fica orbitando a Terra. Né? E toda vida que ele completa, acho que 2 órbitas, ele faz um download de link, um download de dados. Né? Então é por isso que a gente vê uns gapzinhos bem pequenos na curva. Né? Então, tipo, acho que ele não vai mostrar a órbita aí, mas essencialmente ele fica orbitando. Então, o primeiro passo foi saber calcular, prever quando é que o telescópio veria essa queda novamente e converter para as coordenadas aqui da Terra. Então, a questão de propagação de erro, a gente conseguiu estimar que é coisa de horas, entendeu? Não seria dias. E horas no sentido de 2 horas para mais ou para menos. Então, estava dentro da margem que a gente queria. Tem perguntas? Então é isto.